Olá, que bom que tu estás aqui. É simplesmente maravilhoso que tu chegaste para a gente compartilhar essa vida de ciclismo urbano e certamente estamos em Belém, capital da COP30 e também capital da Amazônia. Já vou falar isso aqui. Te acalma que hoje o pedal vai ser ciclofaixa, tem comentários dos inscritos certamente e de outras pessoas que só assistem aleatoriamente e a gente vai explanar sobre isso também. E a gente vai explorar algumas coisas aqui desses comentários, mas só que é só nesse diálogo de trânsito aqui, presta atenção. O quê? O que é cada uma? Claro que é perigoso, mas tu tá vendo alguma ciclofaixa? Tá vendo alguma ciclofaixa? Tá tudo culpado, né? Não existe isso. A prioridade é sempre do ciclista. Artigo 29, parágrafo 2º. O maior protege o menor. Sempre isso. Quando não tem ciclofaixa, a bicicleta é um veículo. Artigo 96. Por quê? Porque você não deu prioridade. A prioridade é a vida. Ele não deu prioridade também. Mas quando tu dissemina que a gente está errado, esse pensamento se multiplica. E de fato, uma coisa que a gente precisa abordar aqui é justamente isso que ela falou ali, que deu atenção, né? É muito perigoso. E eu vi falando que é muito perigoso. E antes de chegar a esse ponto de eu poder gravar no trânsito, eu passei por um treinamento. Eu fiquei anos treinando assim, espaço, ter essa noção de distância e fiquei analisando o trânsito através da ciclofaixa. Quando eu vinha pedalando, ciclofaixa, ciclovia, eu sempre ficava observando se existia a possibilidade de fato de eu pedalar ali, medindo sempre a velocidade e analisando se as pessoas estavam prestando atenção mesmo no celular, mais no motociclista, mais no trânsito em si, para poder ter a coragem de poder fazer isso que a gente estava até então apresentando como vídeo. Tanto que eu estou colocando aqui para ti o vídeo de eu e a Carolha pedalando. Aqui, deu like pro cara que liberou para minha ciclofaixa e a gente segue em frente. E a gente precisa levar em consideração justamente que a bicicleta é um veículo que a gente precisa lutar por esses direitos, como ela falou, justamente porque a gente está pensando que aquele moço que faz uma entrega de iFood, seja numa renda extra, seja como renda principal, ele está usando a bike justamente para poder se transformar no veículo e fazer esse serviço acontecer. Ou aquele cara que simplesmente, essa é aquela moça que gerou aquela conversa lá que a gente estava tendo com a mulher do carro. Pois é. E aí a gente precisa considerar justamente aquele cara que evoluiu a mente dele para poder sair do trânsito com um carro, sair do trânsito com um ônibus, com a moto e simplesmente escolheu a bike para poder viver a vida dele, viver a liberdade e desfrutar de tudo que a bicicleta realmente consegue nos proporcionar. E quando a gente realmente pensa que essas pessoas estão se integrando no trânsito, que a gente precisa fazer com que os outros caras, os outros veículos, os outros carros, os motoristas, eles pensem que a bike de fato é um veículo, a gente está justamente defendendo justamente essa galera que está chegando até então para poder experienciar junto com a gente tudo isso que é legal. E então eu preciso estar respondendo, né, que eu estou usando uma Osmo Action e um acessório de peito para poder fazer isso aqui. Não custou muito caro, eu comprei na Amazon um acessório de peito e mais os outros trequinhos para poder engatar a câmera, precisa disso também. Eles eu paguei mais caro, eu acho que mais barato na verdade, R$20 no 2 que precisa para poder engatar a câmera no peito. E o acessório de peito eu comprei por R$60 ou R$70 na época, acho que agora deve estar mais barato. Já no meio do trânsito, a gente vai analisar justamente isso aqui, porque como está tudo mais parado, eu sempre falo, é mais seguro. Pensa que todo esse caos generalizado aqui é só fazer essas técnicas que eu estou te mostrando até então. Isso fez eu lembrar que eu nunca te falei que o nome da minha bicicleta, né? Essa bike aqui, por exemplo, é uma Black Rain Soul, mas o nome que eu batizei ela é Agulha Fantasma. Porque ela costura entre o trânsito, por isso que é agulha, e também porque eu evito o máximo possível de equipamentos que fazem muito barulho, para ela passar o máximo possível silenciosamente. E ela tem uma cor mais escura propositalmente para mim poder ficar invisível à noite em alguns lugares que eu passo pedalando que são consideradamente bem perigosos. E quando tem esses corredores que ficam um carro só travando, ali já é a faculdade, né? Eu já penso, então aqui vai ter uma trava dos dois lados, porque às vezes param os carros aqui para deixar os alunos e eles propositalmente param uma das linhas para os moleques poderem atravessar ali, para os jovens poderem atravessar ali. Olha a força do árbitro de querer chamar os jovens de moleque.
E aí sempre eu uso essas costuras entre os carros e as motos ali, justamente porque eu já sei que está mais lento. E nesse exato momento do trânsito eu tenho a maior aceleração do que um carro, do que uma moto, cara. Não vai viajando achando que a moto consegue acelerar aqui no trânsito parado mais rápido que uma bike, que isso não é verdade. E aqui já estou projetado para seguir para a direita, já que seguindo lá na frente está tudo cheio de trepidações e isso acaba com as minhas costas. Apesar de que eu ainda fico fazendo os revezamentos, eu saio mesmo do selim e vou só aliviando esse impacto. Presta atenção nesse corredor maravilhoso, incrível, justamente para a gente poder pedalar tranquilo, exceto que sempre aparece algum divergente. O que é o divergente? Esses carros que ficam andando entre duas faixas, eles acabam fechando esses corredores que se formam, que são maravilhosos. Porque às vezes os caras pensam que é uma rua mais um pouco larga e aí dá para passar 3. Não, cara, é uma pista só para 2 carros. E ela vai se afunilando cada vez mais e eles acabam criando esses engarrafamentos desnecessários, justamente porque o cara não presta atenção que tem só 2 faixas. Mas sempre que acontecer isso, ou para o lado esquerdo ou para o lado direito, vai ter o corredor ainda para te continuar seguindo tranquilo e fluindo de boa. E não, ainda não me esqueci que eu preciso comentar contigo sobre o que é a capital da Amazônia, porque isso está no meu texto, meu texto padrão dos vídeos. E eu vou falar sobre algumas histórias que aconteceram comigo mesmo em relação a ônibus, fechadinhas e tudo mais. E eu vou falar isso para ti quando eu passar pelo aquele engarrafamento que eu vou ter que enfrentar já ali na frente, na Generalíssimo, e eu vou ficar com um trecho mais tranquilo, aí eu consigo falar isso mais de boa. Eu já vi que todos os pedestres passaram aqui, o semáforo está fechado, e eu já me projetei olhando para essa mão aqui fora do carro, e tenho a vontade de fazer assim, pá! Bota a mão para dentro que tá fazendo besteira, rapaz. E quando eu percebo lá o ônibus indo para a esquerda, aí eu já pego essa vaga no trânsito aqui mesmo, porque pensando que o ônibus vai seguir e dobrar na esquerda, mas ele cada vez mais coloca o ônibus para a direita, eu não entendi nada, eu falei, quer saber, vou me projetar para cá, para a direita, aqui é bem mais ruim, nesse trecho da Generalíssimo, que é cheio de trepidações, e isso, nossa, é desesperador para mim, porque arrebenta ali todo o meu cassete, o meu free hub, e lá vai a manutenção embora e acaba tendo que levar a bike pro mecânico mais rápido, né? Aí mais cedo do que o previsto. Ele adora isso, né? Generalíssimo é a rua amiga dos mecânicos de bike, né? Até o dia que eu comprar as ferramentas e eu mesmo começar a fazer estrago nos free hubs que eu tenho aqui de teste, para poder aprender a fazer manutenção e ficar livre da oficina em relação a isso. Como eu percebo que aquele ciclista parado no trânsito, ele não tem nenhuma saída ali, eu falei, então desativa o modo ciclista e vira pedestre, né? Aí então eu consigo olhar o pessoal da padaria ali na panificadora tomando café, eles me olhando, nossa, olha, um youtuber, né? Outro dia eu fui no mercado com essa câmera largada, eu tava só com um capacete na cabeça e um meninozinho chegou e tava no celular e falou, olha, nossa, um youtuber. Ai, caramba, até nisso, né? Tô com a skin de ciclista e youtuber ao mesmo tempo. E aí eu acho que deu uma inspiração também no pessoal da panificadora lá. Nossa, ficar naquela ideia de, será que é legal mesmo pedalar na minha cidade? É, cara, mas tem que ter os cuidados. Igual esse, como eu tô agora olhando sempre os motociclistas primeiro passando, e teve um moço que não aparece no vídeo, ele balançou a cabeça assim e eu balancei de volta, me dando assim a prioridade no trânsito. Eu consegui chegar aqui para tentar avançar o semáforo e não deu muito, porque esse trecho aqui já é um pouquinho mais intenso e acaba que tem que realmente esperar. E aí eu consigo falar rapidinho pra ti sobre o que é esse lance de capital da Amazônia, mas sem perder o olho no trânsito, tá? Tá, o que acontece? Tu consegue perceber que aqui no logo da prefeitura já tá atualizado com um slogan de Belém, a capital da Amazônia. Isso se dá pelo fator histórico que Belém tem, que na época do período colonial, os europeus chegavam nessa região para explorar o Brasil e tudo mais, entendeu? Então tem todo esse peso histórico. Belém é uma cidade histórica justamente por conta de toda essa parte da colonização em si.
percebe no trânsito que eu tô pedindo passagem na direita, justamente porque esse carro branco já tá esperando alguém entrar ou sair, enfim. E essa área tem muitos prédios residenciais aqui na esquerda, então tem que prestar bastante atenção quando estiver descendo aqui no Antônio Barreto. Lá pro lado direito já é mais prédio comercial, então não tem tanto entrada e saída de veículo, é mais para cá mesmo, nesse horário. E já vou seguir na Van der Kolk e eu consigo completar sobre a história de capital da Amazônia. Pois é, então, na posição do mapa lá, Belém está mais ao centro da região norte e a gente tem uma grande parte da floresta amazônica daqui no Pará. Então a gente vende essa ideia, o pessoal quer vender essa ideia justamente de como um título que Belém é a capital da Amazônia por conta do fator histórico, quanto que Belém cresceu se tornando uma das maiores capitais dessa região e talvez não só da região norte, mas também da Nordeste em si. É basicamente isso, beleza? Pois é, aí agora eu tenho que te contar uma história bem rapidinho sobre fechadinhas que acontecem aqui no trânsito. Igual como aconteceu com a Débora aqui no comentário. Eu já passei por isso lá no BRT, no Augusto Montenegro. Aquele ônibus gigante passando do meu lado. E aí eu extremamente aborrecido fui lá, peguei ele 2 estações depois, bati na janela dele, perguntei se ele estava doido, que eu tinha família para criar. Eu acho que isso criou um grau de consciência que agora os ônibus BRT mudam de faixa para poder ultrapassar a gente. E sim, eu tenho risada maléfica e cara de mal por causa da Miss Fortune. Você tem cara de mal. Eu gosto disso. É só pra inibir os engraçadinhos, apenas isso. E claro, tem que deixar esse salvo de muitas boas energias pro Antônio e pro Carlos, que são gêmeos. O Antônio, nossa, é um dos primeiros inscritos daqui, cara, do canal. E na voz fui eu mesmo, Azul Sky, e eu espero que tu tenha gostado, que tenha sido divertido, que tenha te agregado de alguma maneira. E a gente se vê com certeza no próximo vídeo. Valeu e até lá. Tchau. Spent with you till the sky is turning blue. I'll see you on the other side. We'll say a bittersweet goodbye tonight.